Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus prospere a vida de cada um de vocês aqui. Começando mais um dia aqui de desafio dos 72 dias. Hoje é o 7º dia desse desafio que está sendo muito abençoado e nós vamos ler hoje Levítico, do capítulo de número 8 até o capítulo 22. Eu estou abrindo o meu cronograma aqui, mas já confirmado com certeza que é isso aqui. A Bíblia toda em 72 dias, a Bíblia toda com Deus Pai. Hoje vai ser uma bênção. Vamos orar a Jesus, né? O 7º dia mesmo, 7º dia de leitura bíblica para nós fazermos aqui. Vamos orar ao Senhor e que você seja abençoado pela palavra de Deus. Estou aqui sempre com a bandeira do Brasil, até chegar às outras demais bandeiras, e seguimos firme nessa jornada aí. Oremos ao Senhor. Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa e nos concede para lermos a Tua palavra, meu Deus. Hoje, Senhor, Pai, é uma mensagem que o Senhor quer transmitir algo conosco, meu Pai, de alguma maneira, porque o Senhor fala de diversas e muitas formas, Senhor. O Senhor fala através de um irmão, fala através, Senhor, ó Pai, de uma pregação, fala através de um gesto, até mesmo o Senhor usou um animal para falar com o servo, como nós vemos lá em Balaão. E o Senhor falará conosco, Senhor, nesta continuação da leitura bíblica. Hoje, de Levítico ao capítulo 8, nos ajuda a perseverar, a compreender as Sagradas Escrituras. E nos abençoa nesta semana que está se iniciando, meu Pai. Dia 27/10, início de mais uma nova semana. E cremos que vai ser bênção, recalcada, sacudida e transbordante o que o Senhor quer derramar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Levítico, capítulo de número 8. A ordenação de Arão e dos filhos. Subtítulo. Gente, perdão aqui, meu olho está um pouco coçando aqui. O subtítulo vai fazer uma menção a Êxodo 29, versículos de número 1 ao 37. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais e o azeite de ungir o touro novo da oferta para tirar pecados. 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez com que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-o-a com um cinto e por cima colocou-a sobre peliz. Em seguida pôs o manto sacerdotal e Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro, que era o sinal da ordenação de Arão como o sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu na tenda sagrada tudo o que havia lá dentro e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os objetos
ungiu também a pia e a sua base, para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou azeite sagrado na cabeça de Arão e assim ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés vestiu as túnicas, prendeu-as com os cintos e colocou as mitra na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e, com o dedo, pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim, ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins, com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne, as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois, Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs o sangue na ponta da orelha direita deles, do dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento, que tinha sido oferecido a Deus, o Senhor. Um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e apresentou ao Senhor como uma oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e borrifou sobre Arão e a sua roupa e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada.
Ali cozinhe e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali em frente à tenda, até que se completem os dias da ordenação. Ao sacerdócio. 7 dias, são 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou a fim de conseguir o perdão dos seus pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso o que Deus mandou dizer. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Levítico, capítulo de número 9. Arão oferece sacrifícios. Passaram os 7 dias da ordenação e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado, e apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar os pecados, um bezerro e um carneirinho, 2 de um ano e sem defeito, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada, e também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem estes animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais, misturada com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado, e todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso, a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça o sacrifício para tirar pecados e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso o que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar e mandou trazer o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nas 4 pontas do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhe levaram o sangue do animal, e ele o borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal, e ele as queimou no altar. Então lavou os miúdos e as pernas do carneiro, e queimou também em cima do resto da oferta queimada. Depois, Arão apresentou as ofertas do povo, pegou o primeiro bode do sacrifício para tirar o pecado do povo,
matou e ofereceu a Deus como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta que é completamente queimada e ofereceu a Deus conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou o touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos levaram o sangue e ele borrifou nos 4 lados do altar. Eles lhe levaram também a gordura dos animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. E Arão colocou tudo em cima do peitoral dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direita dos animais Arão apresentou a Deus, o Senhor, conforme como uma oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e o abençoou. Então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu o fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto ao chão. A morte de Nadab e Abiú. Levítico capítulo de número 10. Só para reforçar, gente, a versão da Bíblia que eu estou lendo é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essa é a Bíblia do desafio que eu estou fazendo nesses 72 dias. Vamos lá, Levítico capítulo de número 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro e puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, conforme oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. E de repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus 2 parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para a oferta do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois, Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus, o Senhor.
E os 3 fizeram o que Moisés mandou. Leis para os sacerdotes. Versículo de número 8 de Levítico, capítulo de número 10. O Senhor Deus disse a Arão: nem vocês, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada, depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, os 2 filhos de Arão que ainda estavam vivos: peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento e comam esses pães de perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus, que pertence a vocês e a seus filhos. Foi isso o que o Senhor me ordenou. Vocês e suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa, que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertencem a vocês e aos filhos. Comam isso em um lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial e a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou: onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados? E ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: por que vocês não comeram no lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? É uma oferta muito sagrada, e o Senhor deu a vocês a fim de que a ofereçam na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta, conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: o povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados, e as ofertas que são completamente queimadas. Mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Levítico capítulo de número 11. Os animais puros e os impuros. Subtítulo: Deuteronômio capítulo 14, verso 3 ao 20. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas: vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne de porco. Para vocês, o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina.
Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles. Quando estiverem mortos, todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas, nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles e nem mesmo quando eles estiverem mortos. Não toquem neles. Qualquer animal que vive na água e que não tem barbatanas nem escamas é impuro. Também são impuros as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruz, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e voa. Mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestido, e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão, são impuros os seguintes: todas as espécies de largatos, largatixas, ratos, toupeiras, camaleões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. E, se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E, se o corpo de um desses animais cair em um pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote e, se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura, e qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. E se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura. Mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestido, e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisa lavar a roupa, e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam
como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Elas mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico, capítulo de número 12. Purificação da mulher depois do parto. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Durante esse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta que é completamente queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdócio 2 rolinhas, ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados e da mulher, e ela ficará pura. Leis a respeito de doenças da pele. Levítico, capítulo de número 13. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e, se os pelos de mancha se tornarem brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, mas se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornarem brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo e, na sua opinião, a mancha não se espalhou, mas continua como estava. Então, ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo
e se não tiver se espalhado na pele, então é um só tumor sem a importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que esta está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e, se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará e, se houver na pele um tumor branco e pelos do lugar estiverem brancos, também e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente e, se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote examinará outra vez e, se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é um sinal de doença contagiosa, mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará, e se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo, 18. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer num lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará. E se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas, se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas se já tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz do furúnculo, deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará e, se a mancha se tiver espalhado, então é uma doença contagiosa
e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, versículo 28. Porém, se a sua mancha não se espalhou, mas continua como estava, e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença na pele, na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda que a pele e os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver espalhado no lugar, não houver cabelos amarelos, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias, e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado, e se não parecer que ficou mais fundo do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestido e estará pura. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ela verificar que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelos. A pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, e o sacerdote o examinará a pessoa, se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura. Se o homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ela se torna calvo ou meio calvo, mas não fique impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha de cor rosa, como as aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro, e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção da cabeça. Uma pessoa que sofrer uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro! Enquanto sofrer uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Uau, quanta... Cara, aqui posso dizer aqui que foi várias avaliações médicas aqui. Se achar isso, vai estar impura. Se ver aquilo, está impura. Nossa, aqui o sacerdote aqui olha, ele foi um sacerdote doutor, ou enfermeiro, ou um analista médico aqui de várias coisas. Leis a respeito do mofo. Versículo 47 de Levítico, capítulo de número 13.
Quando aparecer um mofo em uma roupa feita de lã ou de linho, ou em um tecido de linho de lã, ou no pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias em um lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela estiver espalhado, então o mofo é contagioso, e a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro está impuro, e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas, se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias em um lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ela está impura e precisa ser queimada. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido, mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez, e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã, ou de linho, ou em tecido, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer: estão puros ou impuros. Levítico capítulo 14, cerimônias de purificação. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que saram de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a de lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e peles e tomar um banho, e então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. No 7º dia, ela deverá rapar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo. Lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelha de 1 ano de idade, todos sem defeito, para oferta de cereais. Ela pegará 3 quilos de farinha misturadas com azeite e mais 1/4 de litro de azeite.
O sacerdote levará a pessoa e as suas ofertas até a entrada na tenda sagrada, ali na presença de Deus. O Senhor pegará um dos carneirinhos e o azeite e o oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho num lugar sagrado, onde são mortos os animais, das ofertas para tirar culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como a oferta para tirar pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do animal e com o dedo o passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois, derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará um dedo na mão direita e no azeite, e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ele estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneirinho para a oferta para tirar culpas. É uma oferta especial dedicada ao Senhor, que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada no 8º dia do tempo da sua purificação. A pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali, na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e o oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo colocará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois, derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com um dedo da mão direita borrifará o azeite. 7 vezes ali, na presença de Deus, o Senhor. Então, com o dedo, porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa e assim, na presença do Senhor, conseguirá
o perdão dos pecados dela. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote, conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Mofo nas casas. Verso 33 de Levítico 14. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo na sua casa. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo o que tiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se aparecer que entrarem nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharem pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e a joguem fora da cidade num lugar impuro. Mandará raspar as paredes dentro da casa, e o reboco raspado será levado para um lugar impuro, fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas, e rebocarão de novo a casa. Se, depois de fizer tudo isso, aparecer mofo na sua casa outra vez, o sacerdote a examinará, e se as manchas se estiverem espalhados pelas paredes, é mofo contagioso, e a casa está impura. Ela será derrubada, e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro, fora da cidade. Quem entrar durante os 7 dias em que estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. E, nesse tempo, alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestido. Mas, se o sacerdote voltar e examinar a casa, depois de rebocada, e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo, e matará uma das aves em cima de um pote de barro, cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro e a lã tingida de vermelho, e o hisopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta, e depois na água fresca e borrifada a água 7 vezes. Assim ele purificará a casa com o viva. Vamos, versículo 52. Assim ele purificará a casa com o viva, o pedaço de madeira de cedro, o hisopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará
pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para as inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo, na roupa e nas casas. Elas servem para saber quando alguma coisa é impura ou é pura. São essas leis para todos os casos. Levítico, capítulo de número 15. Leis a respeito de impureza no homem. O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando um homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem o corrimento deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar suas mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado, e se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água numa fonte. Então ficará puro. No 8º dia, ele deverá pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos e ir até a entrada da tenda sagrada. E ali, na presença de Deus, o Senhor, entregar as aves ao sacerdote. Estes as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação, e o homem ficará puro. Quando um homem tiver perda do esperma, deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Leis a respeito de impurezas na mulher. Verso 19 do capítulo 15 de Levítico. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar ficarão impuros. Quem tocar na cama em que ela se deitou,
ou naquilo em que ela se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. E o homem que estiver em relações com a mulher durante a menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impuro. A mulher que estiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar a sua roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias e então estará pura. No 8º dia, ela pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá até a entrada da tenda sagrada e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote fará cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada que ficará no meio do acampamento. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa do corrimento no membro ou da perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Levítico 16, o dia do perdão. Vamos continuar aqui, até o capítulo 22. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 capítulos. 7, o número da perfeição de Deus. Levítico 16. Depois que os 2 filhos de Arão forem mortos, quando apresentavam a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés. Ele disse: diga a seu irmão Arão que não é qualquer hora que se pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço, numa nuvem acima da tampa da arca da aliança, que é o lugar onde os pecados são perdoados. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados, e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará a mirra, também feita de linho. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados, e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes usando 2 pedras.
uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazeel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão, como oferta para tirar pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Arão pegará o touro novo da sua oferta para tirar pecados, e com ela conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família, depois de matar o touro. Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar santíssimo. Ali, na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo, para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá para o leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente da arca da aliança. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, falta e impurezas do povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Enquanto Arão estiver no lugar santíssimo para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está em frente dela e fará a cerimônia de purificação do altar. Pegará um pouco do sangue do touro, o novo, e do sangue do bode, e o porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar, e assim o purificará das impurezas dos israelitas, e o dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia de purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e a falta de todos os pecados dos israelitas. Assim, Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal, e ele o soltará no deserto. Assim, o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida, Arão entrará na tenda, tirará as roupas de sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado, ele tomará um banho e, depois de se vestir, sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim, ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar a gordura do animal, oferecido em sacrifício para tirar pecados. O homem que tiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestido e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados o sacrifício,
para tirar os pecados do povo, a cerimônia de purificação do lugar santíssimo foi, versículo 27, de novo. Depois de terminados os sacrifícios para tirar os pecados do povo e a cerimônia de purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses animais serão levados para um lugar fora do acampamento, e o couro, a carne e as tripas serão queimadas. O homem que os queimar deverá lavar as roupas que estiver vestido e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. A comemoração do dia do perdão. E aqui faz uma menção a Levítico 23, verso 26 ao 32. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas, os estrangeiros que moram... No versículo 29 de novo, perdão, gente. A seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comemorarão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. O grande sacerdote que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo, a tenda sagrada, o altar, os sacerdotes e todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre, e uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados e do todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico, capítulo de número 17. O lugar onde os sacrifícios serão oferecidos. O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecer como sacrifício a Deus, o Senhor, este homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado e é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada, e ali queimará a gordura do animal. Cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada. E nenhum outro lugar que quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue. Verso 10 em diante de Levítico, capítulo de número 17. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue,
Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fossem derramados no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é a vida, que tira os pecados. Por isso, o Senhor diz a nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo, mas se não lavar a roupa e não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Relações sexuais proibidas. Relações sexuais proibidas. Atenção. Levítico 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando. Não vivam de acordo com a lei desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenham relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenham relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenham relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai, e não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenham relações com sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenham relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenham relações com sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenham relações com a mulher do seu tio, por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenham relações com a sua nora. Não tenham relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a sua filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com sua cunhada, irmã de sua esposa, enquanto ela estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas. Não tenham relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenham relações com a mulher de outro homem. Isso se torna impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem
ou mulher deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não faça nenhuma coisa dessas. Não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficam impuros os povos que eu vou expulsar da terra, que vai ser de vocês. Os pecados daquele povo fizeram com que a terra onde vocês moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, versículo 26, mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura, e que ela os expulse como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Outras leis. Levítico 19. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitaria a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que é para mim, versículo 8, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que é para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do meu povo. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas, e não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficarem, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não mintam e não enganem os outros. Não façam juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo. Eu, seu Deus, eu sou o Senhor. Quando julgar versículo 15. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo.
nem façam uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outros israelitas, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus, e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, não façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-os para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado. Respeitem o lugar onde eu sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem ajudar, não procurem verso 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é um pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as. Verso 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas, nem com Não, verso 35. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo de número 20. Castigo para os vários pecados.
O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: seja um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel, separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, para haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. Verso 4. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo junto com todos os que seguiram o exemplo dele e o adoraram o deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, os que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor. Eu separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, e ele e a mulher deverão ser mortos. Se o homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pelas suas próprias mortes. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave, e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com uma irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem ter filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, que a terra para onde eu estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu... Verso 23. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu separarei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre os animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. Eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Eu separarei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou uma mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morta a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Leis para os sacerdotes. Levítico 21. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de um parente chegado, isto é, a mãe, o pai, o filho ou a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem raspar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento, e por isso o povo deve ser considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo, e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando seu pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso, ele não deverá deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impuro. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam versículo 15, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor, e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendentes dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para todos sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com corpo formado. Verso 19. Ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença na pele, e ninguém que seja castrado, nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento.
Se ele for defeituoso, estará proibindo de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que... Verso 22. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. A santidade das ofertas. Levítico, capítulo de número 22, o último capítulo de hoje, do sétimo dia. Gente, o cansaço vai batendo assim, mas o Senhor nos fortalece. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto e muito fortalecido no Senhor. Verso 1 em diante de Levítico 22. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro, quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer as ofertas sagradas até que fique puro. Outra vez, um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado num morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar em um animal impuro ou uma pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei a... Verso 9. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor, e eu os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua própria casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros da sua família têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esses direitos, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais 1/5. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito.
Se essa pessoa comerem, serão culpados e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. Verso 17 em diante. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e todo o povo de Israel, as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do deserto apresentarem sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito, e assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser verso 20, mas deverá ser sem defeito. Se o animal defeituoso for oferecido a Deus, não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou de defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarna ou outras doenças na pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria, como um touro ou um carneiro com defeito, mas não poderá apresentá-lo como oferta para pagar uma